Oi, queridos. O perfume que nós vamos abordar hoje é um muito pedido. Já falei dele muitas vezes, em muitas ocasiões. Outro dia fiz um vídeo sobre as cristais, falei dele novamente e vocês sempre me pedem, faça um vídeo sobre Timeless. Bom, Timeless não está mais presente no Brasil, exceto por um desodorante, que não é nada, né, Avon? Mas está presente em muitos países e até pertinho de nós, como na Argentina. Estes dois são fabricação do México, mas Timeless está presente em muitos países pelo mundo todo. A Avon está presente em mais de 60 países e em boa parte ainda se encontra Timeless. E Timeless é muito saudoso no Brasil, porque é uma fragrância inspirada em Miss Dior. Uma vez, falando de Timeless, logo no comecinho do meu Instagram, o Leon Esper me mandou gentilmente um Timeless e depois, novamente, o Doni. Vou deixar o canal do Doni aqui para vocês, porque o Doni revende Avon Internacional, perfumes que vocês não encontram por aqui, que já foram descontinuados. Então, se vocês tiverem interesse, já deixo abertamente aqui para vocês o Instagram do Doni e aqui no texto também vai estar, tá bom? O Doni me mandou esses dois formatos e este é o que mais lembra o Timeless original que a gente usou aqui no Brasil. E Timeless fez parte do meu portfólio da Givaudan, por isso eu tenho muito orgulho de Timeless. A gente sempre diz que Timeless é uma inspiração em Miss Dior de 1947, o famoso perfume de Dior que foi lançado com a sua coleção New Look. Durante o lançamento da coleção, o perfume foi espreado em todo o salão e isso indicava uma novidade. Hoje em dia, quem já assistiu um lançamento de fragrância sabe que isso não é mais novidade para ninguém. Mas naquela época era assim, deixou todas as pessoas admiradas com o novo perfume. Naquela época se enviava o convite para um desfile escrito à mão, o próprio Christian Dior preenchia à mão esse convite. Tanto a perfumaria quanto a moda eram tratadas com distinção, como uma arte que deveriam ser. Por isso, aqui no meu canal, eu trabalho a perfumaria como a arte que ela é, como a arte que está sendo trazida até você. Bom, vamos nos aprofundar um pouquinho em Timeless. Timeless é inspirado sim em Miss Dior, mas Miss Dior também foi inspirado, ou pelo menos traz elementos de uma fragrância da Guerlain de 1933, que em si não ficou muito famosa, mas a gente tem que dar o mérito a ela porque elas têm uma certa semelhança. É o Vol de Nuit, quer dizer, algo como voo noturno, e é inspirada na segunda obra de Saint-Exupéry, aquele que criou O Pequeno Príncipe. Nessa obra, ele romantiza um pouco a aviação e conta sobre os primórdios, porque em 1933 estava no comecinho da aviação e, portanto, tinha essa memória sobre a aviação. A fragrância tinha elementos parecidos com o do Miss Dior, mas não era uma cópia, gente, porque ela veio primeiro. Aí Miss Dior, que veio depois, tinha outros elementos, inclusive mais verdes, mais gálbano, mais grama esmagada. Então tinha um lado aromático também na fragrância de Miss Dior. Como seria de se esperar, uma fragrância da Guerlain teria de ter notas mais polvorosas, mais doces, mais carregadas nos orientais. Todas essas fragrâncias, Vol de Nuit, Miss Dior de 1947 e Timeless, lançada em 1933,
e 74 são, sim, chipres florais. Todas elas têm aldeídos. E os aldeídos deixam as flores mais orvalhadas, mais frescas. A gente vê muito levemente aldeídos sendo reintroduzidos na perfumaria moderna agora, dos anos 2020. Então, a gente começa a ver aos poucos ele ser trazido de forma diferenciada. Mas então, era muito comum. O Vol de Nuit de 1933 da Guerlain foi criado por Jacques Guerlain. Ele criou uma fragrância mais oriental, como era própria dos perfumes da Guerlain, serem mais orientais, embora seja assim um chipre floral. Em 1947, Jean Carle e Paul Vacher co-criaram pela Givaudan Miss Dior para Dior. Então, esse perfume clássico, original, que se tornou um clássico até pelo menos 2004, quando chegou o Miss Dior Cherie, também da Givaudan, criado por Christine Nagel, um perfume que modernizou o Miss Dior e trouxe uma nova receita para a marca, uma vez que Miss Dior, que tinha sido criado em 1947, estava um pouco envelhecido. Miss Dior Cherie veio trazer um refreshment, uma nova luz sobre esta marca. Trouxe aquele acorde pipoca tão famoso, né? E é uma pena que ele não esteja mais integralmente. Depois de muitas idas e vindas, a Dior relançou o Miss Dior original, mas tem umas certas mudanças em 2011, que não é muito fácil de encontrar, mas pelo menos está mais próximo do Miss Dior original. Mais verde, mais galba, aquela floralidade intensa, tá lá e super, super, super intenso. Aí chegamos em 1974 e a Givaudan traz para a Avon Timeless. Timeless se tornou um dos grandes sucessos globais da Avon. Ele tem uma semelhança muito grande com o Miss Dior de 1947. Mas se vocês recordarem a época, não era uma época tão globalizada assim. A globalização se tornou muito evidente nos anos 90, com os computadores pessoais, e aí não tinha jeito, um se comunicava com o outro. Tem um outro lado também que para o Brasil foi uma vantagem ter uma fragrância como esta. O Brasil não era aberto para importações, então a gente não tinha perfumes com muita facilidade por aqui. Os perfumes demoravam anos para chegar e eles só vinham conforme a decisão pessoal do dono da loja ou da empresa de trazer ou não o perfume para o Brasil. Então, além de uma defasagem muito grande, havia também esse lado de que era a escolha do dono da perfumaria que trazia essa importação para o Brasil. Apesar de tudo isso, nós ficamos com Timeless por muito e muito tempo. E hoje eu acho que Timeless está na medida para ganhar o consumidor brasileiro, porque a perfumaria no Brasil está mudando. Um pequeno retrospecto nos lançamentos vai dar a você uma visão sobre como a perfumaria brasileira já mudou. Aqueles frescores até 2006, 2008 já não são mais o tônico dos perfumes lançados por aqui. Trouxeram-se ingredientes muito poderosos, amadeirados, resinas que até poucos anos atrás ninguém sabia o que era na perfumaria, exceto os eruditos, quem estudava perfumaria. Hoje todo mundo sabe o que é olíbano, o que é mirra, o que são essas resinas poderosas que dão intensidade às fragrâncias. O próprio oud. Então, uma fragrância intensa como Miss Dior e como Timeless faria um maior sucesso hoje. Este é um outro frasco em que você poderá encontrar Timeless. Eu estava mostrando para vocês este frasco, que é o mais tradicional, que lembra mais o Miss Dior de 1974, mas hoje em dia ele também se apresenta em muitos países com este frasco. Então, vou mostrar um pouquinho deste frasco.
Experimentei na pele, as fragrâncias são idênticas, a saída é um pouco picante, mas logo em seguida vem um lado oriental dele, mais intenso e até adocicado, apesar de ter essas madeiras e principalmente o patchouli do Chipre nela, né? Esta é uma fragrância que abre com aldeídos, os aldeídos são um pouco metálicos, frescos, e isso vai se manter nesta fragrância. Muito importante ter frescor de saída. O aldeído faz parte dos chipres clássicos, que voltam agora bem lentamente, muito discretamente. Aqui ele não está nada discreto. Você vai ver que aqui tem bergamota e limão. Então tem de ter cítricos de saída num chipre. Depois o seu corpo. No corpo ele tem gardênia, que é um floral branco, cremoso, jasmim e rosa. Tanto o jasmim quanto a rosa são muito opulentos e fazem parte dessa floralidade de corpo. Tem pêssego também, e o pêssego deixa a fragrância mais gorda, mais carnuda, mais robusta. É muito interessante nos chipres mais clássicos e muito intensos que as notas amadeiradas adentrem já nas notas de corpo, principalmente o cedro, que é uma nota de transição. Então aqui você encontra o cedro como madeira já fazendo essa transição no chipre clássico. Aliás, até em fragrâncias como Narciso Rodrigues, você vê isso acontecendo. Fragrâncias como Elysée, do Boticário, os chipres mais clássicos trazem isso. E tem íris também no corpo. Quando você entra já no fundo da fragrância, aí está o patchouli gordo, denso, fazendo toda a sua identidade de um chipre clássico e também moderno, né? No fundo desta fragrância, daria para a gente esperar mais madeiras, mas ela não tem mais madeiras. Basicamente, o cedro e o patchouli fazem essa vez do amadeirado do chipre. E é aí que eu acho ela mais parecida com o Vol de Nuit da Guerlain do que com o Miss Dior no seu fundo, porque ela tá mais oriental. E é isso que deixa essa fragrância uma delícia, porque ela tem vanila, ela tem fava tonka, ou tonka beans, ou tonka só, ou kumaru, como nós chamamos aqui no Brasil, mas tem também uma resina chamada Opoponax. Essa resina era muito usada em perfumes da Guerlain, inclusive é um dos principais ingredientes de Shalimar. Então vejam só, Opoponax, âmbar, musk, tonka, vanila. Parece que a gente está descrevendo o fundo de uma fragrância da Guerlain, né? Então, vejam como as coisas vão se juntando. No Miss Dior, esse fundo já é mais amadeirado, já é um pouco mais sharp, como a gente diz, mais pontudo. E aqui em Timeless ele é mais arredondado, como acho que fazia parte dos perfumes que estavam sendo lançados nos anos 70, estavam vindo para os anos 70. Florais um pouco verdes, mas nada aromáticos como grama espremida, como foi tanto em Vol de Nuit quanto em Miss Dior. Aqui você não vê isso, vê só o lado do narciso. Então vocês veem o que é inspiração? Inspiração é como acontece na moda, nos calçados, nos modelos de carro. É você pegar alguns elementos de uma fragrância e de outra e trabalhar de uma forma diferenciada. É claro que aqui em Timeless seria impossível trabalhar com rosas naturais, com jasmim natural, com ingredientes 100% naturais, porque para ter um preço que a Avon coloca no mercado, seria impossível trabalhar com 100% de naturais. Mas ele tem uma qualidade superior, o fato de ter tornado essa fragrância tão interessante, tão marcante até os dias de hoje. Adoraria ver Timeless voltando, nem que fosse o one shot, por uma única vez.
Timeless fez parte de um portfólio que eu cuidei quando entrei na Quest, depois, posteriormente, na Givaudan, quando a Givaudan adquiriu a Quest, e uma das fragrâncias de maior sucesso global. Saiu de mercado por uma contingência de moda de fragrância, mas creio que uma década depois ele poderia voltar sim e voltaria triunfante, numa época em que a perfumação opulenta está de volta. Quanta coisa interessante, né? Quanta história a gente viu neste vídeo. E é isso que a perfumaria faz. Ela traz história e perpetua memórias. Espero que vocês tenham gostado e se já usaram, venham falar comigo. Eu vou amar bater esse papo com vocês.